Bom, para começar, para quem não me conhece, eu sou o João, tá? Sou o João da Connect Bike, o João do Game Changer. Hoje a gente vai bater um papo sobre suspensões. E mais do que simplesmente ficar falando que uma é boa e que a outra é ruim, ou que uma é melhor que a outra e tudo mais, eu quero deixar vocês a par de como é que é o processo do funcionamento da suspensão. Quais são as diferenças práticas que existem entre os diferentes modelos que tem para venda no mercado? Eu acredito e eu sempre falo a respeito disso, que se você entende o conceito por trás daquilo e se você entende como aquilo funciona, dá para você solucionar um monte de coisa a respeito. Tem algumas coisas técnicas que eu não vou saber igual. Vamos pensar na linha inteira de modelos dentro da RockShox. Às vezes eu não sei, eu preciso bater o olho na especificação para poder sugerir alguma coisa. Ah, a linha inteira da ProShox, teve uma diferença XYZ. Então tem algumas coisas que para mim não é evidente porque eu não sou especialista em suspensões, entendeu? Mas o conceito por trás eu tenho numa boa e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, para que seja uma parada um pouquinho mais entendível para que vocês consigam também entender aquilo que vocês precisam na hora da compra e tudo mais, beleza? Se tiver alguém assistindo aí, me dá um alô a respeito do áudio. Tá dando para ouvir legal? Como é que tá? Mandei no chat aí, eu tô olhando vocês aqui. Pessoal que tá dando boa noite aí, beleza? José Bazotti, parabéns pela matéria. Não sei que matéria é essa, mas obrigado. Binho, boa noite. Silvio, boa noite. Obrigado, Binho, pelo feedback do áudio. Vamos mandar bala e aí depois eu olho perguntas e tudo mais, tá? Quem tiver já vai colocando no chat as dúvidas que tem a respeito de suspensão. Hoje é um papo guiado a respeito de suspensão. A gente vai fazer isso com mais frequência e aí a gente vai pegando assuntos específicos para debater cada dia, porque senão vira uma bagunça. Se você tem dúvidas sobre suspensão da mountain bike, né, ou que seja de uma gravel ou alguma coisa do tipo, manda que a gente vai conversando, beleza? Para que serve uma suspensão? Qual é a finalidade da suspensão? Ela, em primeiro lugar, ela serve para a gente absorver impacto, tá? Isso é evidente, né? Ela serve para a gente ter uma manobrabilidade, um controle melhor na hora que a gente estiver usando a nossa bike. E mais do que isso, ela é o ponto de conexão entre duas coisas, entre o quadro da bicicleta e também as rodas, beleza? Então, estruturalmente, ela também faz parte da bicicleta. Então, começando de cima para baixo na suspensão, a primeira coisa que a gente enxerga é a espiga. A espiga, inclusive, é o ponto que vai fazer conexão com a nossa mesa lá em cima, fechou? Depois da espiga, a gente encontra o crown, né, que são a parte reforçada ali, onde encaixam os dois tubos da suspensão. E aí tem os tubos internos, que são esses que descem do crown, e tem o conjunto externo, que normalmente tem uma ligação entre um lado e outro, e aquela ligação é para dar um pouco mais de resistência ao material. Então, tubo interno, tubo externo, e aí a gente tem o conjuntinho da suspensão, beleza? Visualmente é só isso. Agora, internamente, tem N outras partes que a gente pode conversar. E aí, quando a gente tem uma suspensão por completo, a gente tem duas coisas que precisam ter no sistema para que seja realmente um sistema de suspensão e não simplesmente uma mola em forma de garfo, tá? Quando a gente está falando de suspensão, a gente precisa ter um conjunto numa parte que é uma mola, seja ela como ela for, ela pode ser pneumática, como as suspensões a ar, ela pode ser uma mola helicoidal, ela pode, se fosse um carro, por exemplo, antigo, um caminhão velho, um feixe de mola, né? E do outro lado, no caso da suspensão, ela tem um sistema de amortecedor. E aí que a gente começa a diferenciar as suspensões. A primeira coisa é assim, existem suspensões, as mais básicas de todas, ela só vai ter uma mola helicoidal, tá? Olhando de cima a suspensão na bicicleta, do lado esquerdo, no caso de vocês aqui, vai ser o lado da mola. Normalmente é só uma mola. E aí qual que é o grande lance? Quando a gente tem um movimento sobe e desce da suspensão aqui, não tem nada que controle nem a descida e nem a subida dela. E aí o que acontece? Você tem uma suspensão que ela mais ou menos te absorve alguma coisa, mas o grande lance ela simplesmente não te dá impacto na mão.
é muito diferente de uma suspensão completa, que tem mola do lado e o óleo, né, o amortecedor, o sistema hidráulico do outro, para que você sinta realmente as frenagens de movimento, tá? Então, o lado amortecedor dessa suspensão, ela serve justamente para frear os movimentos. E toda a suspensão bacana, o lado direito dela é amortecedor, beleza? E aí que entra o segundo item que a gente comentou, que é a respeito de manobrabilidade. Ter simplesmente uma mola do lado esquerdo é legal? É legal, é melhor do que um garfo rígido. Mas para ter controle de verdade, você precisa de um lado amortecido, fechou? Então aí a gente começa com as diferenças. As suspensões básicas, normalmente ela vai ter simplesmente uma mola do lado esquerdo, beleza? Depois, quando a gente evolui um degrauzinho nessa escala, a gente vai ter uma mola do lado esquerdo e do lado direito a gente vai ter um amortecedor, só que aí o grande pulo do gato é o seguinte, é um amortecedor de porta-mala. Sabe aquele amortecedorzinho de porta-mala ou de capô de carro, aqueles capôs que abrem sozinho? Então, tem um carinha daquele e normalmente aqui em cima tem um botão que você pode girar ou uma trava no teu guidão, certo? Na hora que você aciona, lá dentro ele pega esse buraco, esse orifício que passava óleo assim, ó, e vai lá e tampa. Normalmente ele é um pino que ele tampa essa passagem. Dessa forma, você tem uma trava, mas você não tem um amortecedor realmente, você só tem a figura de um amortecedor de porta-malas, que tem a carga, a frenagem dele, tanto descendo quanto subindo, é extremamente baixa. Então, você tem, resumindo, uma mola do lado esquerdo e do lado direito você tem simplesmente um sistema de trava, mas que ele é hidráulico, beleza? Não quer dizer que o lado direito da sua suspensão é hidráulico, mas quer dizer que ele tem uma trava e o acionamento, a forma de travar é hidráulico. Show! Entendemos a basiquinha e um degrau para cima. E aí, um degrauzão para cima ali, o que a gente tem? A gente tem as suspensões com molas helicoidais e do lado direito a gente vai ter, finalmente, um sistema de amortecimento, uma suspensão completa. Então, a gente tem mola aqui e desse lado aqui direito a gente vai ter um sistema de amortecedor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente abrir a nossa tampa aqui, ó, e retirar o sistema de trava, lá dentro a gente vai enxergar óleo. E se a gente tirar esse óleo e olhar lá dentro, a gente vai ver um pistão que sobe e desce de acordo com o movimento da sua suspensão. E que nesse pistão tem alguns furos que são calibrados para acertar a velocidade, a pressão, entre aspas, né, e a compressão do amortecedor. Aí você está falando de uma suspensão que é completa. E olha só, eu não estou falando que o que tem para trás disso é pior ou que não presta, beleza? Cada uma serve para algum tipo de pedal. E aí depois que você tem um sistema, então, que do lado é uma mola helicoidal, do outro lado é um amortecedor completo, você aqui em cima, na hora que eu comentei da trava, tem um sistema de trava hidráulica que trava dentro do teu amortecedor, entendeu? Então o que acontece? Sua trava está aqui dentro, e aí vai ter na hora que você seleciona no teu guidão, ou que você gira a trava no crown, ele vai impedir que o óleo flua naquele sentido, beleza? Então basicamente é isso. Na hora que a gente dá um passinho mais para frente ainda, a gente sai das molas helicoidais, né, que é um cordão de aço enrolado com uma certa pressão, a gente tira essa mola e cria câmaras de ar no lugar. E aí pode ser uma ou pode ser duas, tá? Mas o grande lance aqui são duas coisas. Primeiro que a gente consegue aliviar peso, né? O ar é muito mais leve do que uma mola helicoidal de cordão de aço, beleza? Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto legal é que ao invés de ser assim, ó, a suspensão desce um pouquinho, ela tem uma tensão na mola. Desceu mais um pouquinho, ela tem a mesma tensão, só que dobrada. Desceu vezes 3. Ao invés de ser uma linha reta assim, ó, eu posso calibrar essa suspensão. Quando eu digo calibrar, não é simplesmente na bomba, é calibrar na fábrica para ela ter um tipo de comportamento no comecinho dela, ou seja, eu posso fazer uma suspensão super maciazinha para passar as sutilezas que eu tenho, costelinha de vaca, passar por pedrinha, só que na hora que eu estiver descendo brutão, brabo lá em cima, ela vai ter uma calibração mais braba também, entendeu? Então, os dois grandes lances de você fazer uma suspensão que tem uma mola pneumática ao invés de uma mola helicoidal, são esses. Primeiro, que retira peso, e segundo, que você consegue uma performance, um tuning, né, uma afinação mais legal na suspensão. O grande lance é você entender que do mais básico para o mais avançado, o que vai mudar é que a gente vai substituir uma mola helicoidal por uma mola a ar, uma mola pneumática,
e que quando você tende a caminhar para suspensões mais tops, você vai ter sempre o conjunto funcionando. Um lado mola, outro lado a gente vai ter um amortecedor de fato, um sistema hidráulico fazendo a frenagem dos nossos movimentos. Existem suspensões antigas que têm o lado direito muito bem definido, que tem um amortecedor e não simplesmente uma trava hidráulica lá dentro, que tem comportamentos na hora que você usa na bike muito melhor do que uma suspensão atual, nova e que seja mais leve, mas abandone o lado amortecedor. Vou comparar duas coisas. E aí, assim, tem que entender aquilo que você quer. Se você quer uma suspensão barata e leve, você vai comprar uma suspensão que seja ar e nada do lado direito. E aí, se você quer uma suspensão que seja boa realmente e você não está tão ligadão nessa questão do peso, você pode pegar uma suspensão usada, mas que tenha mola helicoidal e do outro lado ela tenha realmente um amortecedor que funcione, beleza? Então, tem que ter isso muito claro na cabeça. Eu quero muito, na verdade, aliviar peso. Vai para ar e abre mão da responsividade da tua suspensão, do controle que ela vai te passar. Eu quero controle, abre um pouco mão do peso. Eu quero os dois, peso e controle. Aí você vai para uma ar e óleo, beleza? Então ela vai ter uma mola pneumática ou duas do lado esquerdo e do lado direito ela vai ter um sistema de amortecedor. E aí, um exemplo clássico que a galera me traz é assim, ó. João, eu compro uma suspensão Absolute a ar, que pesa 1,6 kg, ou compro uma RockShox usada, mola, que pesa 2 kg. E aí, era exatamente como eu falei para vocês. Elas têm o mesmo preço, vamos supor, R$750, né? Existe suspensão RockShox usadinha com mola, que custa isso. O que eu faria? RockShox. Ah, é caro de manter, realmente, mas é uma solução de suspensão completa. Tem um lado esquerdo e tem um lado direito. Ah, eu quero peso, não me importo com o funcionamento. Absolute, beleza? Tem que entender que Absolute nada mais é do que uma suspensão, e eu não estou desfazendo, estou fazendo pouco da Absolute não, estou só fazendo um comentário em relação a como ela é. Ela nada mais é do que uma suspensão com uma trava hidráulica do lado direito e ao invés de ter uma mola helicoidal como qualquer outra suspensão comum, ela tem uma mola pneumática. Beleza? Esse é o grande lance de conseguir baratear a ponto de ficar pareado aí com uma suspensão usada, beleza? Todas as travas, com exceção das travas mecânicas das suspensões básicas, são hidráulicas. Toda vez que você tem um sistema de trava, ou você tem uma trava mecânica, isso já é bem raro, ou então você tem sistemas hidráulicos, seja o teu lado direito um amortecedor realmente, ou seja absolutamente nada, beleza? Existem marcas, pensa assim, ó, na hora que você tá no sistema da direita, do lado do amortecedor, e você desce a suspensão, quer dizer que o teu pistão, ele mergulha no óleo lá, e ele expande óleo para algum lugar, beleza? Pelos furos calibrados lá, ele expande óleo para algum lugar. E na hora que você trava, o que acontece com esse óleo? Se você conseguir expandir ele para algum lugar e tiver travado, alguma coisa vai estourar. Concorda comigo? Então existem dois tipos de trava que você pode ter noção aí. A primeira é a trava que trava realmente tudão, que um exemplo são as Pro-Choque. As Pro-Choque você encosta na trava, a suspensão nem mexe, tá? Então, se você estiver andando com essa suspensão e você der uma bela de uma paulada nela, com a trava acionada, a probabilidade de você estourar um retentor lá dentro, ou um anel de vedação, ou alguma coisa plástica lá dentro, é grande, tá? Ao contrário, por exemplo, de uma RockShox. A RockShox, ela tem um sistema de trava que na hora que você tem um impacto súbito vindo de baixo para cima, ela vai lá e passa um pouquinho do óleo ainda, entendeu? Então ela mergulha um pouquinho lá para dentro. Pouca coisa, mas mergulha. Basicamente, esses dois tipos são os dois tipos de trava que tem quando você tem uma suspensão com amortecedor, beleza? Lado direito bem definido. Na hora que você tem uma suspensão básica, ou você tem a trava mecânica, igual a gente falou, ou você vai ter uma trava que seja hidráulica. E aí a trava hidráulica o que é? Vou lá mais uma vez explicar. Amortecedor de porta-mala com um pino que você aciona e aí o pino vai lá e... Vamos fazer o pino assim que é do mesmo tamanho. E aí ele veda esse buraco aqui, ó. Na hora que ele vedou esse buraco aqui, não passa mais óleo. Como não passa mais óleo, fica travado a sua suspensão, beleza?
Acontece que, como é um amortecedor mini, se você tiver de trava, de suspensão travada e tomar uma pancada também, existe a possibilidade de você detonar esse seu conjunto da trava. E aí, normalmente, as suspensões básicas não oferecem peças de manutenção, beleza? E aí, existem as suspensões com as travas automáticas, né? Vamos chamar de travas automáticas, por falta de nome mais definido. E aí, o que me vem na cabeça são as Viber e são as Brenda Specialized. O que acontece? Basicamente, você tem um sensor de equilíbrio ali dentro, que nada mais é do que um peso aqui com uma mola aqui em cima, né? Então imagina que tem uma molinha aqui, ó, calibradinha, e um peso aqui. Na hora que você faz impacto aqui em cima, você não gera uma força suficiente para você levantar esse peso. Na hora que você toma o impacto daqui de baixo, o peso levanta e a suspensão afunda. É basicamente como se eu tivesse um pêndulo ali, na hora que eu tomo essa porrada ele abre, e na hora que eu não tomo, que eu estou aplicando a força de cima para baixo, ela continua fechada. O que eu ganho com isso? O que você ganha com isso é que você não precisa travar e destravar a suspensão. Ah, nossa, mas funciona para todo o peso de atleta? Normalmente tem um knob ali em cima, ou fora da suspensão, se for um choque traseiro, por exemplo, que você faz a calibração de sensibilidade. É basicamente você adicionar ou retirar peso desse pêndulo, desse chumbo que tem aqui embaixo. Então, só para a gente recapitular como que elas funcionam, pensa que a força do ciclista está sendo feita aqui em cima. Ó. Então, se a molinha está aqui e esse pêndulo está fechando o meu buraco ali embaixo, o meu buraco aqui, ó, eu estou botando pressão aqui e a suspensão não está mexendo, tá certo? Na hora que eu bato, pego um impacto de baixo para cima, esse pêndulo destrava esse buraco. E aí passa óleo. Basicamente é isso. Agora, é um mecanismo extremamente simples, mas que tem horas de cálculo ali em cima para que você consiga ter algum tipo de resultado positivo em cima disso, tá? O que eu ganho tendo uma ou duas câmaras de ar dentro da minha suspensão? As RockShox no geral, a Fox no geral, elas têm duas câmaras de ar, tá? Mas elas são calibradas. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma porcentagem do ar que você põe ali em cima, ela já é dividida nas duas câmaras de ar. E calma aí que a gente vai conversar a respeito disso. E existem suspensões, as básicas, como no caso da Absolute que eu citei, que ela vai ter uma câmara de ar só, pronto e acabou. O que eu ganho quando eu tenho duas câmaras de ar e eu consigo, no caso de uma ProShock, por exemplo, calibrar inferior, ou no caso da RockShox e da Fox, ela divide e faz um balanceamento. Eu tenho uma câmara de ar aqui em cima, tá? Aqui é o topo da minha suspensão. E ela basicamente, quando eu encho ela carrega o meu peso. E aí, quando eu tenho uma câmara de ar embaixo, é basicamente fazendo uma força contrária, é aliviando o meu peso. Mas a câmara inferior é infinitamente menor do que a câmara superior. Por que tem isso então, né? Qual que é a finalidade? É a finalidade daquele microajuste da suspensão ser, ao invés de ser linear a resposta, ela pode ser logarítmica aí, ou exponencial, alguma coisa do tipo assim. Então eu consigo ter um comecinho dela extremamente macio. E eu posso ter carga maior do meio dela para cima, tá? Normalmente, a câmara inferior, ela regula, né, ajusta, faz a afinação das primeiras 2 polegadas da suspensão, tá? Então, se você tem como calibrar, como é o caso das ProShock Onyx, Onyx Dark, né? Você consegue fazer o ajuste fino de como é o começo da resposta da tua suspensão. E aí você cria um balanço para o teu gosto. No caso da RockShox, no caso da Fox com uma câmara só, na verdade 2 câmaras, mas que você habilita, você trabalha em cima de um bico só, quem vai trabalhar a diferença de pressão entre um lado e outro é a própria fábrica. Com relação à manutenção, o que a gente pode realmente fazer em cada suspensão e o que é legal e o que não deve ser feito. Vamos lá. Uma suspensão básica entenda por uma mola helicoidal e absolutamente nada do lado direito. O que você pode fazer? Se existir a possibilidade de você tirar o tubo interno do tubo externo, e aqui no externo ele tem um feltrinho aqui, ó, e você tirar esse filtro, lavar bonitinho, fazer a lubrificação desse filtro, reinstalar e montar a suspensão, já tá bom. Tá?
Normalmente não dá para abrir, né? Como são suspensões baratas demais, os fabricantes já fazem no esquema para você não abrir. Aí, avançando um pouquinho, vamos para a suspensão com trava hidráulica. O que a gente pode fazer? Normalmente a gente consegue ter acesso nas tampas do crown e por baixo do tubo externo também. Solto os dois, né? Tiro ela de dentro do externo, faço essa lubrificação dos filtros da mesma forma que a gente fez na suspensão básica, só que agora, como eu tenho acesso às molas, eu posso tirar essa mola, limpar ali dentro, reengraxar essa mola, instalar de volta bonitinho. E no lado da trava, um defeito muito comum nessas bicicletas é que, como, se você olhar na tua suspensão, vamos olhar lá daqui de cima assim, ó. Aqui, esse mecanismo aqui, ele é rosqueado. E normalmente ele não tem vedação nenhuma. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você tomar chuva, você lavar a bicicleta, você fazer qualquer tipo de coisa desse tipo, você vai jogar água lá para dentro. E aí o que acontece? Vai juntando água no mecanismo de acionamento da trava. Vai juntando água aqui embaixo da suspensão. Então o que você pode fazer? Uma vez que está desvestido e você consegue abrir, tem chaves específicas e tudo mais, você pode sacar esse mecanismo, limpar, passar graxa e vedar o que der para vedar para que você tenha uma vida útil maior, tá? Isso é o que você consegue fazer numa suspensão que tenha mola de um lado, uma suspensão básica, mola helicoidal do lado e do lado direito ela tem uma trava hidráulica, beleza? Com relação às suspensões pneumáticas que não tem peça de reposição, eu não aconselho abrir, a não ser que você mande para a fábrica, tá? Não tem peça de reposição, quer dizer, se você abrir e fizer alguma bobagem, e na parte pneumática, qualquer cortinho num O-ring, qualquer O-ring torto, retentor instalado de qualquer jeito, vaza ar, porque a pressão é alta ali dentro. E aí você matou a suspensão. Então, se tiver que mandar fazer, e a sua fabricante tiver esse suporte, bacana. Se não, também a gente manda embora, continua usando até ela abrir o bico, porque querendo ou não, quem fabricou pensou dessa forma, infelizmente, beleza? E aí você vai para as suspensões, então, que tem a solução completa, o lado esquerdo bem definido e o lado direito um amortecedor que realmente funcione para reduzir a velocidade. Então a gente tem mola helicoidal e óleo, né, e hidráulico ali dentro, ou então você tem mola pneumática mais o lado hidráulico ali dentro também. E aí o que você pode fazer? Depende da marca que você tem, existe um programa de manutenção. Eu deixei na descrição do vídeo, da live aí, os sites que eu uso para consultar os períodos de manutenção, kit de reparo e tudo mais. A ProShock, eles têm uma parte simplesmente de venda de produto para reposição, para revisão, para manutenção. Não tem acesso à documentação das suspensões. A RockShox, você tem um site lá, o Trailhead, tá tudo na descrição, que você consegue entrar pelo número de série da sua suspensão, você põe lá, eles vão te dar que tipo de manutenção que você tem que fazer a cada 50 horas, que tipo de manutenção que você tem que fazer a cada 200 horas, os manuais técnicos e tudo mais. E a Fox, a mesma coisa, beleza? A Manitou, eu nunca achei absolutamente nada, o site é meio esquisito, tá? Então eu nem coloquei aqui, mas essas suspensões eu coloquei aí para vocês. Eu gosto muito de consultar, porque o fabricante sabe o que está falando, né? E algumas documentações eu acho importante a gente seguir. Por exemplo, a ProShock a gente só sabe que tem que fazer manutenção se você ligar lá. Do contrário, não falam absolutamente nada. Na ProShock, qual que é o procedimento? Manutenção a cada um ano ou 5.000 quilômetros, salvo engano meu. Qual que é a manutenção? Abre tudo, desmonta tudo, troca o kit, monta de volta, abastece com lubrificante e com óleo, né, no caso, e beleza. Uma vez por ano tem que fazer isso, ou a cada 5.000 quilômetros. A RockShox é a cada 50 horas de uso, você vai desvestir, igual a gente falou, o tubo interno do externo, fazer a limpeza do feltro de lubrificação das bengalas, esgotar o óleo, colocar óleo novo e pau. Até dar 200 horas de uso. Na hora que deu 200 horas de uso, você faz uma revisão completa, igual a gente citou na ProShock. Abre tudo, troca o kit, lubrificante e tudo mais, beleza? E a Fox, ela tem uma variação, dependendo da suspensão que você tiver. Aí eu acho que é melhor você pegar o link, pôr o número de série lá e acompanhar os processos de manutenção. Tem que tomar cuidado com esses tipos de manutenção, porque, primeiro, não são baratas. Segundo, ninguém fala a respeito desse tipo de manutenção. Terceiro, não dá para ver dentro da suspensão.
Como é que a gente sabe se tá bom ou se não tá bom? Você sempre vai fazer preventivamente para evitar que quebre. Porque, meu amigo, se quebrar e fizer um risco lá dentro, seja no tubo interno, seja no tubo externo, criou uma folga entre o mancal, onde o tubo interno corre ali, basicamente você matou a suspensão. Boa noite para vocês, se cuidem e tamo junto.